Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: O que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí adiante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade, eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Judas, o que ia entregar, tomou a palavra e perguntou: Mestre, serei eu? Jesus respondeu: Tu dizes. Enquanto comiam, Jesus tomou um pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu, distribuiu aos discípulos e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou um cálice, deu graças e entregou-lhes, dizendo: Bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Eu vos digo, de hoje em diante não beberei deste fruto da videira, até o dia em que convosco beberei o vinho novo no reino do meu Pai. Depois de terem cantado salmos, foram para o Monte das Oliveiras. Então, Jesus disse aos discípulos: Esta noite, vós ficareis decepcionados por minha causa, pois assim diz a Escritura: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão, mas, depois de ressuscitar, eu irei à vossa frente para a Galileia. Disse Pedro a Jesus: Ainda que todos fiquem decepcionados por tua causa, eu jamais ficarei. Jesus lhe declarou: Em verdade te digo que esta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro respondeu: Ainda que eu tenha de morrer contigo, mesmo assim não te negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Então, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse: Sentai-vos aqui, enquanto eu vou ali para rezar. Jesus levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Começou a ficar triste e angustiado. Então, Jesus lhes disse: A minha alma está triste até a morte.
Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus foi um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto por terra e rezou: Meu Pai, se é possível, afaste de mim este cálice. Contudo, não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. Voltando para junto dos discípulos, Jesus encontrou-os dormindo e disse a Pedro: Vós não foste capazes de fazer 1 hora de vigília comigo. Vigiai e rezai, para não cairdes em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus se afastou pela segunda vez e rezou: Meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu o beba, seja feita a tua vontade. Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo, porque seus olhos estavam pesados de sono. Deixando-os, Jesus afastou-se e rezou pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então, voltou para junto dos discípulos e disse: Agora podeis dormir e descansar. Eis que chegou a hora e o Filho do Homem é entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, aquele que me vai trair já está chegando. Jesus ainda falava, quando veio Judas, um dos 12, com uma grande multidão armadas de espadas e paus. Vinham a mandado dos sumos sacerdotes e pelos anciãos do povo. O traidor tinha combinado com eles um sinal, dizendo: Jesus é aquele que eu beijar, prendei-o. Judas logo se aproximou de Jesus, dizendo: Salve, mestre. E beijou-o. Jesus lhe disse: Amigo, aqui viestes? Então os outros avançaram, lançaram as mãos sobre Jesus e o prenderam. Nesse momento, um dos que estavam com Jesus estendeu a mão, puxou a espada e feriu um servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus, porém, lhe disse: Guarda a espada na bainha, pois todos os que usam espada pela espada morrerão. Ou pensas que eu não poderia recorrer ao meu Pai e ele me mandaria logo mais de 12 legiões de anjos? Então, como se cumpririam as Escrituras que dizem que isso deve acontecer? E naquela hora, Jesus disse à multidão: Vós viestes com espadas e paus para me prender como se fosse um assaltante. Todos os dias, no templo, eu me sentava para ensinar, e vós não me prendestes. Porém, tudo isto aconteceu para se cumprir o que os profetas escreveram. Então, todos os discípulos, abandonado Jesus, fugiram. Aqueles prenderam Jesus, levaram-no à casa do sumo sacerdote Caifás, onde estavam reunidos os mestres da lei e os anciãos. Pedro seguiu Jesus de longe, até ao pátio interno da casa do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas, para ver como terminaria tudo aquilo. Ora, os sumos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um falso testemunho contra Jesus, a fim de condená-lo à morte. E nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas.
Por fim, vieram 2 testemunhas que afirmaram: Este homem declarou: Posso destruir o templo de Deus e construí-lo de novo em 3 dias. Então, o sumo sacerdote levantou-se e perguntou a Jesus: Nada tem a responder ao que estes testemunham contra ti? Jesus, porém, continuava calado. E o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Messias, o Filho de Deus. Jesus respondeu: Tu o dizes. Além disso, eu vos digo que de agora em diante vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens dos céus. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: Blasfemou. Que necessidade temos ainda de testemunhas? Pois agora mesmo vós ouvistes a blasfêmia. Que vos parece? Responderam: É réu de morte. Então cuspiram no rosto de Jesus e o esbofetearam. Outros lhe deram bordoadas, dizendo: Faze-nos uma profecia, Cristo. Quem foi que te bateu? Pedro estava sentado fora, no pátio. Uma criada chegou perto dele e disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos. Não sei o que tu estás dizendo. E saiu para a entrada do pátio. Então, uma outra criada viu Pedro e disse aos que estavam ali: Este também estava com Jesus, o Nazareno. Pedro negou outra vez, jurando: Nem conheço esse homem. Pouco depois, os que ali estavam aproximaram-se de Pedro e disseram: É claro que tu também és um deles, pois o teu modo de falar te denuncia. Pedro começou a maldizer e a jurar, dizendo que não conhecia esse homem. E nesse instante, um galo cantou. Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Entregaram Jesus a Pilatos, o governador. De manhã cedo, todos os sumos sacerdotes e os anciãos do povo convocaram um conselho contra Jesus, para condená-lo à morte. Eles o amarraram, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Então, Judas, o traidor, ao ver que Jesus fora condenado, ficou arrependido e foi devolver as 30 moedas de prata aos sumos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei entregando à morte um homem inocente. Eles responderam: O que temos nós com isso? O problema é teu. Judas jogou as moedas no santuário, saiu e foi-se enforcar. Recolhendo as moedas, os sumos sacerdotes disseram: É contra a lei colocá-las no tesouro do templo, porque é preço de sangue. Então discutiam em conselho e compraram com elas o campo do oleiro, para aí fazer o cemitério dos estrangeiros. É por isso que aquele campo até hoje é chamado de Campo de Sangue. Assim se cumpriu que tinha dito o profeta Jeremias. Eles pegaram as 30 moedas de prata, preço do precioso,
preço com que os filhos de Israel o avaliaram e as deram em troca do campo do oleiro, conforme o Senhor me ordenou. Jesus foi posto diante do governador e este o interrogou. Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou. É como dize. E nada respondeu. Quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos, então Pilatos perguntou: Não estás ouvindo de quanta coisa eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra. E o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinha um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Então, Pilatos perguntou à multidão reunida: Quem vós quereis que eu solte? Barrabás ou Jesus, a quem chama de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: Não te envolvas com esse justo, porque esta noite, em sonho, sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedisse Barrabás e que fizesse Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: Qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram: Barrabás. Pilatos perguntou: Que fazeis com Jesus que chamam de Cristo? Todos gritaram: Seja crucificado. Pilatos falou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu: Que o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com o manto vermelho. Depois teceram uma coroa de espinho, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo: Salve o Rei dos Judeus! Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombarem dele, tiraram-lhe o manto vermelho, de novo, e o vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Quando saíram, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo entre si as suas vestes, e ficaram ali sentados.
montando guarda. Acima de sua cabeça, a cabeça de Jesus, puseram o motivo de sua condenação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele também crucificaram 2 ladrões, um à direita e o outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam e balançavam a cabeça, dizendo: Tu que ias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombavam de Jesus. A outro salvou, a si mesmo não pode salvar. Se é o Rei de Israel, desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus, que o livre agora, se é que Deus o ama, já que ele disse: Eu sou o Filho de Deus. Do mesmo modo, também os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito: Eli, Eli, lama sabactani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Alguns dos que ali estavam, ouvindo, disseram: Ele está chamando Elias. E logo, um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre, colocou-o na ponta de uma vara e lhe deu para beber. Outros, porém, disseram: Deixa lá, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então, Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo, em 2 partes. Terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, apareceu na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: Ele era mesmo Filho de Deus. Grande número de mulheres estavam ali, olhando de longe. Elas haviam acompanhado Jesus desde a Galileia, prestando-lhe serviços. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao entardecer, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, e também se tornara discípulo de Jesus. Ele foi procurar Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então, Pilatos mandou que lhe entregasse o corpo. José, tomando o corpo, envolveu-o num lençol limpo e o colocou em um túmulo,
novo, que havia mandado escavar na rocha. Em seguida, rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo e retirou-se. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali sentadas diante do sepulcro. No dia seguinte, como era o dia depois da preparação para o sábado, os sumos sacerdotes e os fariseus foram ter com Pilatos e disseram: Senhor, nós nos lembramos de quando este impostor ainda estava vivo, disse: depois de 3 dias eu ressuscitarei. Portanto, manda guardar o sepulcro até ao 3º dia, para não acontecer que os discípulos venham roubar o corpo e digam ao povo: ele ressuscitou dos mortos, pois essa última impostura seria pior do que a primeira. Pilatos respondeu: Tendes uma guarda, ide e guardai o sepulcro como melhor vos parecer. Então, eles foram reforçar a segurança do sepulcro, lacraram a pedra e montaram uma guarda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, formamos uma família que celebra Domingo de Ramos da Paixão do Senhor, em comunhão, em sintonia de coração. Nós, aqui no Santuário Estadual Nossa Senhora da Piedade, a Ermida da Padroeira dos Mineiros, a menor basílica do mundo, junto com você, aí na sua casa, com a sua família, na sua igreja doméstica, remontando lá os primeiros cristãos que vivenciavam este mistério de amor da paixão, morte e ressurreição de Jesus no recôndito de seus lares. Então, desta comunhão bonita, que chegamos aí à casa de cada um, de cada uma, e na alegria, de ter a esperança de cada uma preparada para bem celebrar nesta Eucaristia. Foram muitos os testemunhos que vi ao longo deste dia de famílias que enfeitaram suas casas com os ramos, como um símbolo bonito para este dia. Um símbolo de adesão a esse caminho que vamos fazer com Cristo. Ao estender os nossos ramos, ao tomar estes ramos como um sinal, como um símbolo da nossa fé, nós dizemos sim no seguimento de Jesus Cristo, na esperança de nos manter perseverantes para depois não sermos aqueles que pelos pecados, pelo egoísmo, hão de gritar: seja crucificado. Então chegamos aí na sua casa, neste gesto tão bonito, pela TV Horizonte, Rádio América, TV e Rádio da Padroeira, com a Canção Nova, nessa experiência de comunhão, de partilha de fé. Nós aqui no santuário, meus padres, que temos a alegria deste serviço, Padre Wagner, Padre Carlos, com as irmãs auxiliares de Nossa Senhora da Piedade, que servem a este santuário, junto aos nossos poucos colaboradores, como tem sido a rotina da nossa vida de fé neste momento de quarentena, de isolamento social. É parar para meditar que este tempo, tal como a Quaresma, é um tempo fecundo para transformar a nossa vida, para experimentarmos a vida definitiva, a vida nova que o Senhor tem a nos apresentar. Então, ao celebrar o início desta Semana Santa, como dito, uma semana diferente, mas intensa e mística, como todas as demais que nós já experimentamos em nossa vida, nós contemplamos Cristo, que por amor vem ao nosso encontro, na sua encarnação. Assume a nossa humanidade, partilha desta nossa humanidade, se torna servo dos homens, nos ensina o dom do serviço,
é incompreendido com isso, julgado e condenado a morrer, e a morrer crucificado. Apresenta-nos então a liturgia deste dia um horizonte que trilharemos ao longo desta semana, aí na nossa igreja doméstica, nesse recolhimento social, estando uns com os outros, com as nossas famílias, acompanhando as muitas celebrações que as nossas paróquias têm preparado pelas redes sociais. Nós, nestes momentos, vamos caminhar com o horizonte, e é a da cruz de Cristo. Este horizonte de salvação, que nos apresenta um rumo novo, que nos apresenta uma perspectiva nova para ser cristão, agora especialmente para nós, neste tempo em que somos chamados a dar muitas respostas, e respostas criativas, respostas amorosas aos desafios deste tempo. Ao passarmos pela liturgia que nos foi proclamada, dando especial atenção à proclamação da paixão do Senhor, já no início desta Semana Santa, nós escutamos o Evangelho da paixão de Jesus, desde as comparações para entregá-lo à morte, até a morte de Cristo, para poder perceber um caminho de dom total, de entrega total de si. Jesus que se dá por amor aos seus, e esses seus somos cada um de nós. Cada um nessa esperança bonita de associar a nossa vida à vida de Cristo e fazer deste caminho como uma oportunidade de nós pensarmos no testemunho que nós damos. O Evangelho mostra muitas vezes Jesus silencioso frente à condenação. E ali, diante daquela realidade, proclamada hoje no Evangelho de São Mateus, nós estamos no ano litúrgico A, nós percebermos este grande anúncio que Jesus, de fato, é o Filho de Deus. E não precisava de bradar para todos escutar, pois o seu testemunho falava de tudo aquilo que ensinou, de todos os sinais que ele deixou, de tudo aquilo que ele nos convida a praticar na nossa vida. É um percurso que no meio deste caminho tem uma cruz. Como nós, nas nossas vidas, enfrentamos cruzes, muitas, das nossas angústias, dos nossos sofrimentos, mas carregamos também a esperança de que superamos cada um destes momentos, especialmente os de maior dor, na certeza de que o Senhor ele está conosco. Na primeira leitura, o profeta Isaías fala de um servo sofredor, que aceitou ali toda a maldade, toda a injúria, foi castigado, foi maltratado, mas perseverante acolheu tudo aquilo, toda a humilhação, para que o reino de Deus fosse proclamado. Os primeiros cristãos, ao escutar este texto, associaram esse servo sofredor a Jesus. Aí, como experimentamos e meditamos na leitura deste Evangelho, é este servo que acolhe uma coroa de espinhos, um manto vermelho, a zombação daqueles que estavam junto diante dele, e ali, silenciosamente, manifesta o imenso amor de Deus, que nos salva, que tem para nós um projeto de salvação. Salvação proclamada na carta de São Paulo aos Filipenses. Um hino belíssimo, que é cantado a Jesus, ele que em condição divina não se fez do ser ali igual a Deus uma usurpação, mas esvaziou-se de si mesmo, assumindo ali a condição de escravo, como vai dizendo o texto, tornando-se igual aos homens. É dentro desta perspectiva, encontrando-se no aspecto humano, na humilhação, fazendo-se obediente, e obediente até a morte de cruz, ele nos aponta um caminho. E na sua obediência, Deus o exalta, acima de todo nome, para que
todo joelho diante dele se dobre. Diante dessa obediência, desta humilhação, desta entrega de si mesmo, para nos apontar um caminho, a fim de nos ajudar a superar o nosso egoísmo, os nossos pecados. Quando pensamos essa perspectiva do caminho que tem uma cruz, esta cruz nos ensina este caminho de doação, da humildade, da serenidade, para que possamos ali acolher a palavra de Deus e transformá-la em ações, ao longo da vida. A cruz, esse humilhar a si mesmo, como proclamado na carta de São Paulo aos Filipenses, este humilhar a si mesmo aponta este caminho de cuidado, especialmente rompendo uma lógica de dominação, de egoísmo, que até hoje é praticada na nossa sociedade, do lucro, da ganância, do ter, do poder, apontando-nos uma lógica do amor, da solidariedade, da partilha, da fraternidade. É a lógica que rege a nossa vida. É interessante quando olhamos o contexto da comunidade dos filipenses, majoritariamente formada por pessoas que serviram ao exército do Império Romano. E ali, estes viviam dentro desta comunidade com muita soberba, uns para com os outros. Faltava humildade a esta comunidade. Este hino evoca a esta comunidade e fala com muita propriedade, com muita força ao nosso coração, que o caminho de Jesus, tem a cruz, passa por essa humilhação de si mesmo, por esse caminho de humildade, de fazer-se manso e humilde como Jesus proclama de si. E ao ser manso e humilde, nós vivermos o amor que Ele nos ensina. É este amor que nos ajuda a assumir esta lógica que Jesus lá nos ensinou e a todos os dias nos ensina, neste caminho constante que nós fazemos, em vista da conversão sincera do nosso coração. É preciso transformar a nossa vida, valorizar a vida, a minha e a do meu próximo. Esse tempo de quarentena, visto esta pandemia do novo coronavírus, nos tem ensinado como é importante a gente olhar para o nosso próximo e dedicar a ele, devotar a ele o nosso amor, o nosso carinho, o nosso respeito, o abraço, que faz tanta falta neste tempo. Quando nós deixamos de dá-lo, é por amor, é por carinho, é por cuidado da preciosidade que é a vida do nosso irmão. São muitas mudanças que nós temos experimentado, mas entendendo este tempo como um grande momento, uma oportunidade de transformação das nossas vidas enquanto sociedade. Vale lembrar hoje, ao celebrar Domingo de Ramos da Paixão do Senhor, a campanha da fraternidade, providencialmente neste ano tratando sobre a vida, fraternidade, vida, dom e compromisso, com o lema inspirado lá no Bom Samaritano: viu, sentiu compaixão e cuidou dele. É dentro dessa perspectiva de tudo aquilo que está lá no texto base, sem mesmo esperar tudo o que a gente está vivendo neste momento, vai dizer e enfatizar a necessidade de cuidar da vida de todos que estão aí ameaçados frente às violências, à fome, à guerra. Tantas pessoas que têm a vida ameaçada nos seus lugares onde moram, nas suas vidas, nos seus lares, tantas formas de abuso. E aí, buscar sermos nós, esses agentes de transformação, já nos dizia a campanha da fraternidade deste ano. Mas agora nos diz para sermos nós estes agentes de transformação da sociedade em vista da defesa da vida e da vida de todos, especialmente dos mais pobres, dos pequeninos. Este isolamento, esta quarentena, tem trazido muitas dores. Há muitas pessoas que não têm perspectiva daquilo que vão comer, como pagar, arcar com suas dívidas. E é preciso exercitar cada vez com mais força em nossos corações a solidariedade, de perceber a vida do próximo
como este dom e o compromisso de cada um de nós no cuidado dela. É celebrar este dia, iniciar esta semana diferente, mas igualmente intensa e mística, com esse coração alargado, para fazer essa experiência de Deus aí no lar, junto dos seus, nos acompanhando aí as suas paróquias pelas redes sociais, e assim, com esta nova forma, né, de evangelização que nós estamos aprendendo a lidar, nós buscarmos viver cada vez com mais intensidade esta certeza de um chamado de Deus que nos chama a fazer com que o reino dele se torne uma realidade na vida de todos. Então que possamos, irmãos e irmãs, elevar a Deus nosso coração, a nossa oração, para viver esse profundo e marcante momento de comunhão. E assim, com estes símbolos, com os ramos, querer de verdade associar nossa vida a Jesus Cristo para fazer este caminho de vida nova para todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.